Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Com a Pro está tudo bem. Nossa aula hoje é sobre português. Vamos continuar nas aventuras do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Conhecendo um pouquinho mais da vida de Monteiro Lobato. Hoje nós vamos fazer da página 27 até a página 34, tá? Na página 27 está começando a falar sobre o tempo em que Monteiro Lobato escrevia suas histórias. Vocês já pararam para pensar como era diferente aquela época? Os tempos mudaram e mudaram muito, muito. Muitas vezes acaba mudando para pior, né? Infelizmente acaba mudando para pior. Algumas coisas vêm para melhorar, como a tecnologia, mas outras nem tanto. Aí nós temos que aprender a viver nesse tempo, né, maluco como está. Então, o Lobato, ele era provocador da fantasia. Olha só. José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, São Paulo. Quando criança, costumava passar parte de suas férias na fazenda Buquirá da família, na Serra da Mantiqueira. Lá, o menino Juca, como gostava de ser chamado, apreciava contemplar a mata e o ribeirão apoiado na porteira da fazenda. Então, olha só, já conseguiram imaginar como era gostoso? Por exemplo, quem costuma viajar para fazendas, quem tem sítio, já dá para imaginar um pouquinho como era. Pensa, hoje em dia, no interior, já é uma vida pacata, sossegada, né? Muita área verde. Imagina antigamente, né? Há 60, 70, 80 anos atrás, era muito melhor. 40 anos atrás, né? Já era bem diferente de hoje. Então, aqui, ó, tem uma imagem, né, da fazenda onde ele vivia. Ele costumava passar as férias na casa da avó. E no 2, no Ribeirão, tinha uma senhora chamada Joaquina. Ela era uma ex-escrava que trabalhava na fazenda dos avós dele. Era observada por Juca enquanto pescava lambaris, traíras e outros bichinhos com uma peneira. Dessa inspiração surgira mais tarde a tia Anastácia. Então você reparou que os personagens da história dele, ele se inspirou em alguém. Por exemplo, nessa senhorinha ele ficava observando e ele inspirou mais tarde, ele criou a tia Anastácia, né? Que era aquela ajudante da tia, né? Que arrumava a casa, cozinhava, fazia os doces gostosos, né? Então, na página 28, você sabia? Nariz Arrebitado foi a primeira história de Monteiro Lobato que ele escreveu para crianças? Sim, isso mesmo. E aqui tem uma curiosidade também. Eu vou chegar lá, mas é que eu vou falar antes, que eu achei muito interessante. Antigamente, antes das histórias de Monteiro Lobato, as crianças aqui no Brasil não tinham história dos próprios escritores brasileiros. As histórias deles vinham de outros países, dos Estados Unidos, e geralmente eram histórias da tradição de lá, e eles nem entendiam aquela língua. Então, quem entendia inglês, né? Não muita gente, então era ruim, porque era um conto de lá, de outro país, que não é a nossa história, não é a nossa tradição. Mesmo que os tempos mudaram, que foi melhorando, né? Ou outras coisas até piorando, dependendo do ponto de vista, mas as nossas histórias, nossas tradições são sempre as mesmas. Poucas coisas mudam, não é mesmo? Agora, lá em cada país tem a sua tradição, tem o seu jeito, a gente já aprendeu isso, não foi? Então, olha aqui. Sua avó, Doce Terna, era ótima contadora de histórias, assim como Dona Benta. Pode-se dizer que iniciou sua carreira de escritora aos 14 anos. Olha só que beleza! Publicando uma crônica do jornal de sua escola. Esse foi o primeiro passo para muitos outros escritos, cartas, discursos, traduções, artigos e, por fim, os livros. Então, você viu como ele começou muito jovem sua carreira, né?
Aqui no 4, Juca era como ele gostava de ser chamado. Juca tinha preço pela leitura e, por essa razão, passava bons momentos na biblioteca da casa de sua avó, o Visconde de Tremembé. Olha que legal, tinha até uma biblioteca na casa da avó dele. Olha que deveria ser um sítio bem legal. Na página 29, você sabia? Reinações de Narizinho? Você sabe o que quer dizer reinação? Alguém teve curiosidade de procurar o que quer dizer isso? Pois bem, reinações quer dizer travessuras. Parabéns, você acertou! Em 1920, já escritor conhecido no público adulto, Lobato lança seu primeiro livro para crianças, A Menina do Nariz Arrebitado. Pensem, gente, 1920, há 100 anos, né? Há 100 anos atrás estava nascendo Reinações, A Menina do Nariz Arrebitado, né? Casado com Purezinha, teve 4 filhos e tornou-se conhecido na literatura infantil por suas publicações e histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Aqui no 6. No 6 está falando um pouquinho do final da vida dele. Lobato morreu em 1948, tá? Há 72 anos atrás. Mas suas histórias continuam viva, encantando a todos a cada nova leitura. Então, Sítio do Pica-Pau é uma história que não é chato de assistir. Todos gostam de ver, não é mesmo? Vocês tiveram curiosidade de procurar Reinações de Narizinho? De procurar O Reino das Águas Claras, que a gente já falou aqui? Procuram lá no YouTube, assistam, vocês vão gostar. É considerado o pai da literatura brasileira. Isso se explica porque, antes de Lobato, as histórias lidas pelas crianças daqui vinham da Europa. Ah, aquilo lá que eu falei, tá vendo? Foi aqui que eu li. E não apresentavam costumes próprios da nossa terra. Sem falar que eram escritas por linguagens um pouco difícil de entender, muito rebuscada para as crianças. A chegada de suas histórias, que uniam realidade e fantasia num cenário bem brasileiro, cativou o imediato público infantil. Então, ele ganhou rapidamente o coração das crianças e dos adultos, tá? Todos gostavam muito de Monteiro Lobato. Agora, vocês ficaram sabendo um pouquinho mais sobre ele, nós vamos para a página 30 fazer um exercício. Vocês observaram que nessas histórias que eu li, olha só, José Bento Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, São Paulo. Então, eles estão falando sobre quem? Sobre Monteiro Lobato, não é? Falou o nome dele, a data do nascimento, quando ele nasceu, onde ele morava. Aqui contou um pouquinho da vida dele, foi um resuminho da vida dele, né? Que ele nasceu em Taubaté, São Paulo, gostava de passar as férias na casa da sua avó, na Serra da Mantiqueira. Vocês perceberam? Então, esse comecinho aqui vai lá para nossa lição de classe agora que nós vamos fazer. Por exemplo, o texto que você acabou de ler, no formato de uma linha do tempo, é uma biografia. Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês, acabei de explicar, chama-se biografia. Escreva que tipo de informações costumam encontrar nesse gênero textual. Então, vocês viram, acabei de ler, né? Quem era ele, o que ele faz, onde nasceu, pode colocar até quem são seus pais, tá? Colocou quem são seus avós. Então, eu queria que vocês entendessem o que é uma biografia. Pode ser feita uma biografia, por exemplo, minha, de vocês, todos podem ter uma biografia, tá? Então, vocês coloquem aí e na aula ao vivo a gente conversa sobre isso. Nós vamos fazer esta página na aula ao vivo.
Mas quem quiser fazer antes e já levar pronta, não tem problema, tá? Na 2, Lobato inspirou-se num tempo de criança para criar algumas personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo. Será que você a identifica? Ligue-as corretamente. Então, aqui, ó, tenho bonequinhos, são os bonequinhos, 3 bonequinhos, e ao lado a descrição de quem é. Então, primeiro, eu me pareço com a vovó de Lobato. Assim como a terna senhorinha, conto muitas histórias. Fui inspirado em um professor e no avô de Juca, conhecido por Visconde de Tremembé. Uma ex-escrava serviu de referência para minha criação. Lobato gostava de observá-la pescar. Então, vocês viram, lembra lá? Ela pescava os peixinhos com uma peneira. Olha só que legal, né? Na aula passada, nós prendemos o saci com a peneira, pegamos o saci com a peneira e ela pescava com peneira, né? Na página 31, no exercício 3, Monteiro Lobato narrou as peripécias da turma do sítio em muitos livros repletos de aventuras. Ficou curioso para conhecer outros títulos desse fascinante universo? Então, aqui é uma resposta pessoal, a gente não precisa fazer ao vivo, tá? Que o Monteiro Lobato, ele tem várias histórias, tá? Sobre natureza, Narizinho, Reinações de Narizinho, da Emília, Memória de Emília, tá? Eu tenho 2 aqui, livros do Monteiro Lobato, que minhas crianças gostavam de ler, tá? Aí vocês vão pegar um que você gosta e vai colocar aqui, tá? 4. Uma personagem que também vive no sítio do Pica-Pau Amarelo, bem conhecida de todos nós, pouco apareceu por aqui. Você sabe de quem estamos falando? O nome dela está embaralhado no quadro. Organize-o e depois escreva algo que você saiba sobre ela. Então, ó, tem o nome dela aqui embaralhado, você vai escrever e vai comentar o que você sabe sobre esta personagem, tá bom? Então, vamos. Agora, esta página 32 é muito legal. É uma espécie de brincadeira com as palavras, tá? Seria muito legal se nós fizéssemos na sala, mas na aula ao vivo a gente vai fazer um pouquinho também, vai dar tempo de tudo, tá? Olha, ampliação dos saberes, análise e reflexão sobre a língua, ortografia, família de palavras. Como assim, pro? Família de palavras? Sim. A turma do sítio adora brincar na varanda da casa da Dona Benta. Numa dessas ocasiões, Narizinho, Pedrinho e Emília inventaram uma nova brincadeira para passar o tempo durante as tardes. Observe o início do jogo e veja se é capaz de entender as regras que as crianças criaram. Narizinho foi a primeira a jogar. Então, qual que era a regra? As crianças ficavam sentadas, brincando lá na varanda. Eu fico até imaginando, ai, deve ser muito legal. Só que chega uma hora que todos aqueles brinquedos que vocês têm cansam, não é? Quem tem os jogos? Vocês gostam de jogar Uno, jogar Detetive, Monopoly, Banco Imobiliário, não é? Tem vários jogos, Boca Rica, muitos. Só que chega uma hora que cansou. Ah, eu quero jogar uma outra coisa, quero uma brincadeira mais assim intelectual. Aí eles tiveram a ideia, vamos fazer uma brincadeira com as palavras. Aí que saiu essa brincadeira. Por exemplo, eu começo. Eu vou falar uma palavra e desta palavra vocês vão ter que, como dizem, destrinchar, fazer outras palavras, né? Mudar. Por exemplo, eu falo flor. Aí da flor, quantas palavras eu posso escrever com o nome flor? Posso escrever flora. Posso escrever floresta, florido, floricultura, florir, florista, né?
Olha quantas palavras. Aí, então, eles começaram a brincar assim. Eu falo uma palavra, você fala outra. Você fala outra. Aí vai, tá? Entendeu? Eles vão fazendo várias palavras daquela simples pequenininha, daquela simples palavrinha flor. Eles tiraram outras tantas palavras, tá? E isso vocês podem fazer com várias coisas. Pedra, pedregulho, pedreira, pedreiro, entendeu? Tudo com sentidos. Mar, maresia, marina, o que mais? Marinheiro, mar, mareante, marítimo, maré, várias palavras com aquelas. Lembra que no segundo ano a gente teve uma atividade assim, só que foi com o nome. Com o nome de vocês, quantas palavras que vocês conseguem falar, né? Mais ou menos parecido com isso, tá? Só que essa não é assim, do nome de você, quantas palavras você escreve. Essa é com várias palavras parecidas com aquele nome, igual flor, flora, floreira, tá? Essa foi a brincadeira da turma. 1. Se você fizesse parte deste jogo, saberia dizer uma nova palavra para continuar na brincadeira? Que palavra que vocês inventariam? Falem pra gente na aula ao vivo, tá? Eu sei que vocês têm muitas ideias. Se souber, escreva no quadro abaixo. Então, qual palavra? Ó, por exemplo, de flor, vocês podem continuar como flor ou com outras. Aqui, nesta parte de cima, no exercício 1, vocês vão continuar. Se souber, escreva no quadro abaixo palavras que para continuar a brincadeira do Pedrinho, que é sobre flor, tá? Flor, flora, floreira, florido. Que outras palavras que eu até acabei de falar, mas eu não vou falar mais. Agora é com vocês. Que outras palavras que vocês vão colocar aqui, tá? Sobre flor, entenderam, crianças? Então tá. No 2, você percebeu que algumas palavras têm famílias? Veja, por exemplo, o que acontece com a palavra mar. Mar, maresia, marinheiro, marinar, maremoto, marejar, maré, mares. Viu quantas palavras? Pois é. Tá? Então é isso. Agora na página 34, chuva. Quais palavras que vocês podem escrever com chuva? Eu vou dar uma ideia, eu vou dar umas dicas, tá? O restante vocês fazem. Chuva, chuvisco, chuvoso, o que mais? Quantas outras palavras com chuva? Vamos fazer essa também juntos, que é bem legal, tá? Barco. Qual as palavras de barco? Barquinho, barcaça, quem mais? É aí com vocês, tá? Casa, casinha, caseiro, casebre. Ai, dá vontade de falar tudo. 3. Numa família de palavras, as palavras derivadas mantêm parte da grafia, daquelas que as originou. Pensando nisso, escreva as palavras que eu vou ditar para vocês, tá? Mas atenção, uma delas será intrusa. Será que você vai reconhecê-la? Então, eu vou falar aqui, eu vou fazer algumas palavrinhas que são ditados e uma vai estar intrusa. E vocês vão ter que descobrir qual que é a intrusa, tá? Então, tá bom. Então, na aula ao vivo eu faço essa. Deixem para aula ao vivo, tudo bem? E até aqui a nossa aula, tá? Nossa aula de hoje termina aqui. Espero que gostem, tá bem interessante nossa aula sobre esse escritor tão famoso, não é mesmo? E na próxima aula vai ser bem legal também, porque a gente vai fazer um quadrinho, vocês viram da página 35, 36 e 37, 38, 39 e 40, é sobre um quadrinho do Chico Bento, sobre uma historinha dele. Eu ia fazer hoje, mas eu acho que vai ficar muita coisa e a gente não vai conseguir conversar legal. Então, vamos fazer só essas que eu já falei. Aí dá tempo da gente conversar, brincar. E na próxima aula eu falo sobre o quadrinho, tá? E a gente faz as outras lições. Então é isso. Um grande beijo e até a aula ao vivo e até a próxima aula. Tchau, crianças!